Bem-vindos ao podcast do Festival Fado em Cidades Históricas, um encontro entre as manifestações culturais de Portugal, Brasil e países de língua portuguesa. A primeira edição do nosso evento passou pelas cidades de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e Ouro Preto, entre as montanhas de Minas Gerais. O festival, que colocou o fado nos palcos brasileiros, ampliou o público dessa música sentimental e provocou conversas sobre herança histórica entre os nossos povos. Agora, queremos continuar essa festa diretamente nos seus ouvidos, com episódios temáticos sobre os pilares desse projeto multicultural. E hoje, no primeiro episódio, vamos embarcar em uma jornada musical pelas ruas de Lisboa. Desvendar os segredos do fado, essa música carregada de história, emoção e tradição. Nos próximos minutos, iremos falar sobre suas origens e características e entender onde o fado está hoje. Iremos ouvir especialistas e artistas, tudo para compreender melhor como essa música tão impactante continua mexendo com os corações, mesmo séculos depois. Galp e Ministério da Cultura apresentam podcast Fado em Cidades Históricas, um encontro mágico de patrimônios da humanidade. Hoje, muitos de nós conhecemos nomes como Amália Rodrigues e Carlos do Carmo, mas nem sempre o gênero foi tão difundido ao redor do mundo. O fado é associado a tavernas e becos da Lisboa do século XIX como expressão da alma do povo português. Essas canções encontram suas raízes em regiões populares como Alfama, Mouraria e Bairro Alto, mas também no Brasil colônia, como veremos a seguir. É uma música que canta a saudade, o amor e a vida cotidiana, sempre com uma dose de esperança e resiliência. Embora tenha suas origens diretamente conectadas ao Brasil, o fado está profundamente enraizado na história de Portugal. Ele surgiu como uma forma de expressão para os mais desfavorecidos e se tornou uma voz para os trabalhadores, marinheiros e pessoas comuns que viviam nas estreitas ruas lisboetas. E essa relação com pessoas escravizadas e classes trabalhadoras deu ao fado uma autenticidade e uma sinceridade que ressoam até os dias de hoje. Vamos ouvir a musicista, pesquisadora e escritora Rosana Lancelotti contando-nos um pouco mais sobre essas origens. Eu fiquei muito feliz de ver na programação do nosso festival a presença do grande professor e pesquisador Rui Vieira Neri, que é um especialista no fado. Ele é filho de um fadista, e ele está, inclusive, concluindo uma pesquisa importantíssima sobre o fado no século XIX no Brasil, fadinho, como os brasileiros chamavam. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Que havia, sim, uma tradição de fado também no Brasil. Vários compositores escreveram fadinhos. Agora, como você disse, o fado é um gênero que evolui no tempo, está presente nos dias de hoje através de grandes cantores, né? Já falei, por exemplo, da Carminho, que vemos no Brasil com muito gosto frequentemente. Desde o século XVIII, a gente vê algumas canções tipicamente portuguesas, canções do folclore, que são apropriadas por compositores e são transformadas, então, em música escrita. O próprio Domenico Scarlatti, compositor italiano contratado pela corte lisboeta no início do século XVIII, produziu em uma de suas sonatas um fado que era cantado pelas ruas de Lisboa naquele momento. Além disso, o fado está intimamente ligado à ideia de saudade, um conceito português que expressa um profundo sentimento de nostalgia, melancolia e anseio.
As letras do fado frequentemente exploram temas de amor perdido e experiências de vida difíceis. A cantora Raquel Tavares nos mostra que o fado não se limita a um só tema, e sim a todos os anseios das pessoas que habitam as cidades. O fado, eu quando tenho que falar do fado, muito especialmente no Brasil, eu uso sempre uma expressão que é: nem todo o fado é triste e nem todo o samba é alegre, não é? Há um tremendo estigma em relação ao fado, de que é uma música tão somente triste e melancólica e dramática e tal. Isso não corresponde à verdade. O fado, dizem, enfim, os entendidos, e não há de facto documentos que provem a sua origem de facto, há muitas abordagens, mas eu gosto de acreditar que o facto surge da necessidade do povo se expressar, não é? Aliás, grande parte das músicas urbanas de cariz popular surgem da necessidade dos povos se expressarem, como é o caso do samba raiz, do tango argentino, não é? Da música da morna de Cabo Verde. Havia esta necessidade e o povo, no seu lamento, aquela forma de lamentar quase chorosa, não é? Lamentava-se a cantar, daí surgem grande parte das músicas do mundo. O fado não deixa de ser esta realidade, quando as mulheres dos marinheiros que iam para o mar, nos portos, iam despedir-se, não sabiam se eles voltavam, então havia aquele lamento ali do adeus junto ao cais. No entanto, a vida não é, felizmente, feita só de tristezas, e então, sendo que é uma música popular, e que eu, na cidade de Lisboa, e não só, mas muito especialmente em Lisboa, nós somos um povo de festa, um pouco fadistas no sentido em que somos um pouquinho chorosos, mas isso não nos define, nós somos um povo de muita festa. As influências que moldaram o fado são tão diversas quanto fascinantes. Elementos da música árabe e africana encontraram seu caminho para a melodia e a estrutura do fado, adicionando camadas de riqueza e complexidade. O fado emergiu na virada do século XIX como música e dança no Brasil colonial, resultante da fusão de tradições musicais africanas e europeias. Após perder popularidade entre as elites, o fado continuou evoluindo entre os trabalhadores escravizados e os marginalizados até as décadas de 1830 e 40. O fado chegou a Portugal junto com o retorno da família real e as relações comerciais pós-independência, se enraizando entre os pobres e excluídos de Lisboa, até ganhar os salões das elites e teatros. O fado nasce no contexto da monarquia portuguesa, na viragem para o século XIX. Uma monarquia com um pé na Europa e com um pé na América, que era o Brasil. Nasce no contexto do Brasil colonial, especificamente ligado ao cruzamento entre músicas de tradição europeia e músicas de tradição africana, que foram levadas naturalmente pelo tráfico de escravos, que foi a base da economia brasileira ao longo de todo este período. E, portanto, nós temos ritmos africanos, cantos sagrados africanos, que se misturam com formas europeias, com harmonias europeias, e dão aquilo que é mais característico da cultura brasileira e mais rico, que é a mistura, a salada, o encontro, o diálogo entre raízes diferentes. E, portanto, já tinha sucedido isso com outros géneros, como o Lundum, no século XVIII, e, de facto, no princípio do século XIX, nós começamos a ter muitas descrições sobre o que é esta dança cantada, ou esta cantiga dançada, que os estrangeiros que visitavam o Brasil colonial diziam que era imitada dos africanos, e que tinha tido tanto acolhimento que no início do século XIX até tinha chegado aos teatros e aos salões da elite. E nesse contexto, o fado não era apenas uma música, mas sim uma narrativa poética da vida, uma história cantada e dançada que capturava as lutas, as alegrias e as esperanças de povos em constante evolução. Os instrumentos que acompanham o fado tradicional são a guitarra portuguesa, a viola de fado, a viola baixo e a percussão. A guitarra portuguesa, em particular,
tem um papel fundamental no fado, com suas melodias expressivas que guiam a voz do fadista e criam uma atmosfera única. A guitarra portuguesa tem uma afinação muito especial que torna aquela sonoridade muito característica, e acho que mesmo não estando a ver o instrumento, quando se escuta consegue identificar-se aquilo é uma guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa sempre foi conhecida por acompanhar fado, por acompanhar uma voz, e nesse projeto a guitarra portuguesa tem um papel muito específico, de contraponto, de resposta àquilo que a voz vai cantando. Eu penso que a guitarra portuguesa, para além desse papel, tem outro papel importantíssimo e que tem que ser desenvolvido e vai levar o seu tempo, que é um papel de solista. A guitarra portuguesa tem alma, tem uma voz dentro dela, e é preciso dar-lhe espaço e palco para ela poder brilhar. Então, o meu projeto, aquilo que eu acredito e que tenho vindo a defender, é dar voz à guitarra com um projeto instrumentista e levar o fado para o mundo, mas também trazer o mundo para o fado, com parcerias, com fusões, com trocas de ideias com outros instrumentistas de outros países. Eu acho que a música enriquece assim com essas trocas de ideias e de sonoridades. Mas nunca se perde a identidade, nem nunca se perde aquele som tradicional. Portanto, é muito importante dar a conhecer essa parte tão característica e única, e depois abrir portas, criar pontes, romper barreiras, e há todo um mundo para descobrir e para que possamos também crescer como músicos e a guitarra ganhar outra dimensão a nível mundial. Vamos ouvir a cantora angolana Jéssica Areias, que incorporou o fado à sua sonoridade, que ainda bebe da sua terra natal e do Brasil, onde mora há 15 anos. Jéssica, que também morou em Lisboa, mostra como o fado oferece muitas outras possibilidades sonoras. Sem dúvida alguma que a música dos países lusófonos é muito ampla em todos os sentidos, quer seja nas sonoridades que são propostas, nos instrumentos que são usados, e também nos ritmos, nas letras, nas histórias. De uma forma geral, no meu trabalho especificamente, sendo uma cantora angolana, africana, imigrante que mora em São Paulo já, esse ano vai fazer 15 anos, eu desde que vim para São Paulo, senti uma necessidade muito grande de voltar para Angola, né? Fazer esse resgate das minhas raízes, o que eu acho que acontece normalmente quando a gente sai de casa. E ao fazer esse resgate, pensando nos meus trabalhos autorais, pensando nos meus álbuns, que eu tenho 3 álbuns gravados, eu sempre trago as minhas referências, tanto da música popular brasileira, quanto da música portuguesa e também da música angolana. Então, em traços gerais, eu tenho o fado no meu primeiro álbum, que tem guitarra portuguesa, que é um instrumento específico do fado. Aí eu tenho bossa nova também no meu primeiro álbum, mas eu tenho as sonoridades de Angola, tenho semba, quilapanga. Então, os instrumentos, apesar de serem específicos, né, determinados ritmos específicos, mas de uma forma geral as linguagens elas se entrelaçam, elas se conversam, elas se cruzam justamente porque estamos falando de países que tiveram a mesma origem, né, que é a África, né, e que depois mais tarde foram colonizados, né, pelos portugueses, e aí trouxeram também mais essa questão da língua, que também nos traz outras questões em comum. E Raquel Tavares complementa. Que existe muita gente jovem a cantar fado, e muito bem, mas claro está que as pessoas jovens, com a sua necessidade de descobrir e de inovar, trouxeram novas melodias para o fado, novos instrumentos, a percussão, os instrumentos de sopro, a bateria. Portanto, ele não deixa de ser uma música contemporânea, mas eu, Raquel, por exemplo, que já fiz esse percurso também de cantar um fado um pouco mais moderno, vamos usar esta expressão, eu sou sempre uma fadista mais tradicional. Eu gosto genuinamente de fado tradicional, porque também fui criada nesse ambiente dos antigos, não é? Aquelas pessoas que nos deixaram o legado, e eu gosto de os homenagear, é a minha primeira identidade, é o fado tradicional. Não obstante, gosto muito do fado contemporâneo, gosto do fado que os jovens fazem hoje, e está de boa saúde, o fado está de boa saúde, e eu gosto, sinto-me muito orgulhosa
por poder dizer isto. A voz do fadista é um dos elementos mais importantes do gênero. É uma voz que transmite emoção, saudade e sentimento, contando histórias através da melodia e da letra. Por isso, o fadista precisa ter uma alma de poeta para interpretar o fado com maestria. Quero destino, que eu não creia no destino. Ao longo da sua história, o fado passou por uma evolução notável, encontrando um equilíbrio entre suas raízes tradicionais e a influência da modernidade. Essa evolução é um testemunho da capacidade do fado de se adaptar e de se renovar, mantendo-se relevante em um mundo em constante mudança. Nas origens do fado e na ascensão de Amália Rodrigues, já se discutia sua identidade como o gênero representante de Portugal. À medida que o tempo foi passando, buscar novas interpretações para esta linguagem se tornou mais aceito. Porém, os pioneiros passaram por grandes resistências. Dentro do fado existe o fado tradicional, existe o fado musicado até hoje e na história do fado, por exemplo, Amália Rodrigues, que é a grande figura do fado ainda hoje de Portugal, na história dela, ela já cantou temas que na altura dela não eram considerados fados, por serem, por exemplo, músicas que eram compostas por compositores franceses, por exemplo, e na altura dizia-se que não era fado, e hoje em dia são considerados clássicos do fado. Ou seja, mas eu isto deixo para os historiadores, mas eu acho que uma pessoa que tenha uma alma fadista, isso não deve condicioná-la de cantar outros géneros musicais. E nesse sentido abre um espaço para as pessoas experimentarem, fazerem com a música aquilo que quiserem. Os artistas contemporâneos desempenham um papel fundamental na evolução do fado, explorando novos estilos musicais e fusões, mas sempre honrando suas raízes tradicionais. Atualmente, podemos ouvir músicos que incorporam elementos de jazz, música eletrônica, rock e até mesmo hip hop em suas interpretações inovadoras. Essa experimentação criativa não apenas amplia o alcance do fado para novos públicos, mas também enriquece sua expressão artística, mantendo a sua relevância no cenário musical contemporâneo, como nos conta Ana Moura. Eu acredito que grande parte daquilo que faz o fado modernizar-se é procurar uma linguagem que seja mais próxima daquilo que as pessoas consomem hoje em dia. E é uma linguagem lírica e uma linguagem também musical. E não restringir-se apenas aos instrumentos, por exemplo, tradicionais do fado, que é maravilhoso, o fado tradicional, com a guitarra, com o baixo e com a guitarra portuguesa, mas eu acredito que algumas fadistas, como eu, por exemplo, que tenham ido buscar outros instrumentos, possam ser um veículo para pessoas que não estão tão familiarizadas com o fado mais tradicional, para chegarem ao fado tradicional. É uma forma de chegar a pessoas que não estão tão familiarizadas com o género, sim, acredito que sim. É fascinante observar como o fado continua a se reinventar, cativando novas audiências e permanecendo uma parte vital da cultura portuguesa. Mas não só. Em um mundo cada vez mais globalizado, o fado encontra novas plataformas e oportunidades para ser apreciado e celebrado. Festivais de música, concertos internacionais e plataformas de streaming ajudam a difundir o fado para além das fronteiras de Portugal, conquistando admiradores em todo o mundo. É o que diz Marta Pereira da Costa. Olha, a experiência e a reação que tenho tido das pessoas tem sido incrível. Eu tenho andado por Austrália, Hong Kong, Estados Unidos,
E é incrível que nesses palcos tanto apanho público português que tem saudades e quer vir apoiar um artista português, como pessoas que não conhecem, simplesmente foram porque aquele festival traz artistas do mundo e artistas bons, não é? Ou que estejam a despontar ou que já tenham algum reconhecimento. Ou palcos que já têm corrente de público e por isso as pessoas já vão descobrir o que é que vem hoje na programação. Tenho apanhado muitas pessoas que não conheciam sequer o instrumento e que ficam completamente apaixonadas, rendidas, emocionadas realmente pela alma, porque a guitarra portuguesa é mágica, eu continuo a dizer que é mágica e toca no coração das pessoas. Não é preciso palavras. Este meu novo disco chama-se Sem Palavras, por isso mesmo, porque não é preciso palavras para chegar e para emocionar e para trazer as pessoas numa viagem. E essa experiência é compartilhada também por Ana Moura, uma fadista que leva sua música para além das fronteiras de Portugal. As pessoas recebem com uma disponibilidade incrível por toda a parte do mundo. Temos passado por toda a parte do mundo, desde Ásia, Japão, China, também Estados Unidos e a América Latina. Passamos por todo lado e as pessoas estão disponíveis para ouvir uma música que é profunda, não é? E que traz sonoridades que fazem parte da tradição de um país que é distante dos deles. E essa disponibilidade tem sido também uma disponibilidade muito, muito bonita, não é? Muito, de um ponto de vista assim, humano, é muito bonito sentir essa disponibilidade. Sim, isso deixa-me extremamente feliz. Essas portas abertas trazem um novo fôlego ao fado, como nos conta agora Raquel Tavares. O fado é uma música recebida no mundo inteiro, nos festivais de world music, mesmo por povos que não entendem o que estamos a dizer, mas que se comovem. E é extraordinário ver um polaco, um japonês, um alemão não perceber uma palavra do que nós estamos a dizer e comoverem-se. Então, isto, mais do que muitas vezes a poesia, mais do que muitas vezes a melodia, é a verdade com que o fadista canta, que passa às pessoas e que toca nas pessoas, independentemente de não entenderem. E é aqui que eu sinto que está a magia do fado. Eu acho que se tentarmos explicar muito a fundo uma música de raiz, nunca chegará perto do que ela realmente significa para quem ouve. Fica sempre aquém. É muito mágico, é muito mágico. Além disso, a juventude portuguesa está redescobrindo o fado, trazendo uma nova energia e perspectiva para essa forma de arte que definitivamente não ficou parada no tempo. Na visão do músico Hamilton de Holanda, este é um dos caminhos possíveis para manter o fado relevante no presente. Eu acho que o choro e o fado podem trazer a tradição, ao mesmo tempo a modernidade, se misturando. Acima de tudo, se misturando, se encontrando com outros gêneros, gerando esse interesse na juventude, criando, claro, vamos dizer assim, uma ala importante de manutenção da tradição, com escolas, né, com atividades educativas para mostrar o que já foi feito, e ao mesmo tempo também criar oportunidades para novos artistas, novos encontros, sabe, misturar, mesmo uma das minhas músicas preferidas do momento, assim, talvez da minha vida inteira de composição, é uma música que eu escrevi, que chama Choro Fado, que ele tem justamente a onda rítmica mais do choro, com a coisa um pouco nostálgica, assim, do fado, e eu acho que acho que é por aí, é um misto das duas coisas, não dá só para olhar para frente e querer inventar alguma coisa nova, e também não dá só para ficar preso no que já foi feito na tradição. Então acho que a melhor coisa que tem é misturar, dar valor ao que foi feito, reverenciar, ter essas referências, mas também olhar para frente para encontrar novos caminhos e novas tradições. Como vimos, o fado é um gênero musical com ampla tradição e em franca evolução. Ele continua sendo um marco da expressão urbana lusófona, o canto dos povos para traduzir suas dores e amores. A beleza e a importância cultural do fado são inegáveis,
Ele só precisa de mais espaços, como o Festival Fado em Cidades Históricas, para tocar ainda mais corações. Por isso, deixamos aqui o nosso convite a mergulhar nesse universo rico e intenso de uma música que atravessou séculos. Ouça na sua plataforma digital favorita, compareça a shows e festivais. É assim que o fado continuará passando de geração em geração. E como bem diz Raquel Tavares... Sabemos que a música pop existe, e atenção, pop, eu não digo de forma depreciativa, eu acho que a música pop é de muita qualidade, eu consumo e adoro. Agora, eu também acredito que tudo são modas, sabe? Tem uma moda sempre. Agora a moda é o reggaeton, agora a moda é o funk, agora a moda aqui é o pop. Tá, mas a moda é o quê? É uma moda, ela passa. E a música de cariz urbano, ela fica, porque ela é de cariz urbano. Enquanto houver um português a cantar fado, o fado não morre. Enquanto houver um brasileiro a cantar samba, o samba não vai morrer. Então, eu acredito que tem que haver resiliência por parte de quem canta fado, neste caso, de quem toca e de quem compõe, fazer às vezes algumas cedências, e eis o porquê de tornarmos o fado, de há 20 anos para cá, um pouco mais contemporâneo, acrescentando novos instrumentos, novas musicalidades, novas parcerias poéticas e musicais, temos pessoas da pop a escreverem para fado, de forma a torná-lo mais chegado à juventude. E é este o caminho para mantê-lo presente na mídia, na televisão, nos concertos ao vivo. Obrigada por ouvir até aqui. Nos falamos no próximo episódio, em que vamos abordar os laços compartilhados entre Brasil e Portugal por meio de suas músicas. Até o próximo episódio. E vida longa ao fado.